na história, a hierarquia do conhecimento foi rompida. Porque até a Revolução Digital, o conhecimento ele necessariamente vinha do doutor para o mestre, para a universidade, para o ensino superior, ensino básico e depois para os cursos não regulamentados. Mas hoje em dia, com a Revolução Digital, a gente sabe que 2 adolescentes espinhentos na garagem da casa dos pais são capazes de lançar uma inovação que vai impactar a sociedade e mudar a forma como ela percebe o mundo. E essa inversão na cultura do conhecimento tem gerado um problema seríssimo para as escolas, que estão tendo muita dificuldade para acompanhar o ritmo tecnológico dos jovens. E para exemplificar esse descompasso, trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Na década de 1990, foi a década que eu fui uma criança, para a gente assistir Teletubbies, a gente tinha que esperar o dia do Teletubbies, a hora que ele ia passar. A gente tinha que ir para a sala que tinha a TV, ligar a TV no canal que passava Teletubbies, e só com a junção de todas essas variáveis a gente conseguia fazer o Teletubbies acontecer. Só que hoje em dia, na década de 2020, essa que a gente acabou de inaugurar, é completamente diferente. As crianças elas não precisam assistir Teletubbies. Elas assistem o que elas quiserem, no dia que elas quiserem, na hora que elas quiserem, no lugar que elas quiserem, na plataforma que elas quiserem, com o dispositivo que elas tiverem. Então, na década de 90, a gente conseguia pegar aquela criança que assistia Teletubbies, colocar dentro de uma sala de aula, enfileirar e forçar ela a prestar atenção no que o professor decidiu ensinar e não que ela escolheu aprender. Agora, na década de 2020, a gente não vai mais conseguir fazer isso. Como é que a gente vai pegar, enfileirar e doutrinar essas crianças que em casa têm toda essa liberdade de escolha, acostumadas a tomarem decisão? Assim, não vai mais dar, assim, não vai mais conseguir. E esse descompasso entre a evolução tecnológica e os métodos da escola tem gerado um choque geracional entre professores e alunos. Esse choque ele começou na década de 90, na década de 2000 ele cresceu, na década de 2010 ele ficou difícil de disfarçar e nessa década de 2020, se as escolas não mudarem os métodos dela, não atualizarem os métodos, a educação corre um sério risco de entrar em colapso, porque os jovens não vão mais se encaixar nessa educação. E isso é um problema seríssimo, porque se isso acontecer, se a educação entrar em colapso, se a gente desperdiçar o potencial tecnológico de toda essa geração, o Brasil vai enfrentar um dos problemas internacionais mais graves da história. Segundo o historiador israelense Yuval Harari, o mundo está vivendo essa corrida armamentista pela inteligência artificial. Então, a gente tem China e Estados Unidos que estão na frente, e os outros países ficando para trás. Então, o que vai ser da nossa economia, da nossa indústria, dos nossos serviços, que representam 82% do PIB, quando boa parte delas forem completamente automatizadas por inteligência artificial de propriedade estrangeira? E tem outra coisa pior ainda. O Vale do Silício está lá coletando os nossos dados. O que vai ser da nossa economia quando eles souberem tudo dos nossos políticos, dos nossos jornalistas, dos nossos juízes, inclusive as traições, as corrupções, as fraquezas mentais? Será que a gente ainda vai ser um país independente? Ou será que a gente vai se tornar uma colônia de dados? Porque quando você tem dados suficientes, você não precisa mandar soldados para controlar um país. Como brasileira, eu estou um pouquinho preocupada com essa situação. Deixa eu contar um pouco da minha história para vocês. Há 5 anos, eu fundei uma startup chamada Estudologia, que era uma startup para aceleração da aprendizagem. A gente pegava Big Data cognitivo dos usuários, processava e gerava roteiros de estudos otimizados para eles. E aí, essa startup era uma EdTech, uma startup da área de tecnologia, a gente começou a agremiar as startups de educação de Brasília também. A gente fundou esse movimento chamado EdTech Meetup, que hoje é um movimento que conta com 68 startups de educação. E aí a Estudologia foi descontinuada, mas o EdTech Meetup, em contraposição, ele continua fazendo mini-meetups. Ano passado ele fez um evento para 800 gestores educacionais. E eu estava vivendo disso. Eu estava vivendo de aglomerações. Quando chegou, 2020, a pandemia, deu um nocaute em todas as minhas fontes de receita. Eu fiquei completamente sem renda, com conta para pagar. O que você faz nessa situação? Melhor. O que você faz com o que você aprendeu na escola numa situação dessas? O que eu fiz foi entrar em desespero. E era o ethos do momento mesmo. No começo da pandemia estava um caos, assim, terror e pânico era a ordem do dia, especialmente nas escolas. Eles soltaram a barata no salão, porque estava mesa e cadeira de cabeça para o ar, poeira, confusão para todo lado. E no meio de toda essa bagunça, uma diretora de escola me liga e fala: Natália,
está com um probleminha aqui na escola. Será que você pode ajudar? E o problema que eles tinham era que os pais estavam reclamando das aulas, né, e eles queriam entregar aulas mais interessantes. E a minha vontade era dizer, lógico, assim, com certeza, você não sabe tanto que eu estou precisando disso. Mas a minha voz, da minha consciência, me interrompeu para me lembrar que eu nunca tinha sido uma consultora, né, que ia ser a minha primeira vez. E era um momento muito delicado, porque essa intervenção ela podia dar certo, né, mas se ela desse errado, ela podia dar muito errado e acabar com o restinho de carreira que eu ainda tinha. Mas eu tomei a decisão, né, eu aceitei esse desafio, mais do que isso, assim, eu agarrei esse desafio como o maior desafio da minha vida. Cara, eu ia ser uma consultora educacional, né, numa escola de verdade, assim, super rock and roll. E aí eu estava já há 5 anos estudando todo esse paradigma da nova educação, no olho do furacão das inovações tecnológicas educacionais, então eu cheguei com tudo. E aí, para a gente conseguir acertar o ponteiro dessa escola, no ano de 2020, a gente ia ter que usar tecnologia a favor da inovação. Então, eu pensei, a gente ia precisar de uma ferramenta primeiro, né, que deixasse o aluno ativo no processo de aprendizagem. Que ele fosse protagonista da aprendizagem dele e não simplesmente ficasse recebendo as informações do professor. Segundo, a gente ia precisar de uma ferramenta que fizesse o professor ser um professor mentor, que ele descesse do palco, começasse a transitar entre os alunos, guiando a aprendizagem e despertando a curiosidade desses alunos. Igual Montessori, Steiner, Vygotsky, Malaguzzi, Pacheco e vários outros educadores mundialmente reconhecidos vêm falando há mais de século. A gente também ia precisar de uma ferramenta que, obviamente, funcionasse no ensino remoto, né? Estava no meio de uma pandemia. Que permitisse colaboratividade, mas não só colaboratividade, que permitisse colaboratividade em tempo real. E aí a gente também ia precisar de uma ferramenta que desenvolvesse as competências socioemocionais, que são as competências do século XXI. E a gente também ia precisar de uma ferramenta que desenvolvesse outras habilidades importantes para o terceiro milênio, como design e tecnologia. Só isso. Aí eu vasculhei lá no mundo de ferramentas educacionais para ver se eu encontrava alguma coisa, não encontrei. Eu fui achar uma ferramenta no mundo do design e do desenvolvimento de produtos digitais. E eu encontrei o Figma. O Figma é uma ferramenta de prototipação, né? Ele é usado pelo Airbnb, pelo Nubank, pelo Uber, para desenvolver as interfaces que a gente interage, em aplicativos, sites, né, e interfaces. Então, o Figma ele não é só um programa tecnológico. Ele é um programa usado para criar tecnologia, né? O Figma ele é tecnologia na veia. E isso aplicado no contexto educacional significa um quadro negro 500 vezes mais potente, né? Você pegar professor e aluno, juntar todo mundo dentro de um arquivo gráfico e todo mundo ali tem voz e giz, né? E não é qualquer giz. Ali a gente realmente podia colocar vários tipos, assim, uma infinidade de metodologias ativas e aprendizagens baseadas, né? Em projeto eu trouxe alguns exemplos para ilustrar isso. Por exemplo, esse foi um exercício de genética. Você tinha que ir lá no quadrinho de genótipo e fenótipo e com base nessas características você montava um dragãozinho. Outro exercício, esse aqui é um brainstorming de mapa da empatia. Então eles pegaram um praticante de cyberbullying, né, e começaram a fazer um brainstorming do que ele pensa, o que ele vê, o que ele diz, né, o que ele ouve. Esse aqui foi o super trunfo dos mestres do xadrez. Isso, super trunfo, né, é um exercício ótimo para você reforçar parâmetros de informações factuais, dá para fazer com qualquer matéria. E aí a gente também teve um exercício de literatura sobre o livro O Fantasma de Canterville, que eles tinham que ilustrar a casinha, né, conforme os episódios do livro. Gart, que é um jogo que o professor desenha alguma coisa, os alunos têm que tentar acertar o que está sendo desenhado, né? Quem acertar primeiro ganha um ponto. E esse aqui foi um jogo de tabuleiro, desenvolvido por alunos do 7º ano, né? Cada casa tinha uma pergunta sobre locução, e aí você tinha que acertar as perguntas. E isso aqui foi um pulmão, criado e animado do zero, por um aluno do 6º ano, portanto um aluno de 11 anos. Aqui eu trouxe, gente, uma pincelada do que aconteceu em uma escola, nesses últimos 4 meses, né, com professores e alunos de 10 a 14 anos. Agora imagina o que vai acontecer quando várias comunidades escolares tiverem ganhado verdadeira fluência nesse tipo de tecnologia, né? O que eles não vão criar aí para a educação? Então, voltando lá no tempo, quando nenhum desses exercícios existia, eu cheguei lá na escola e eu lancei esse slogan, né, de que o Moraes Rego seria a primeira escola do Brasil a usar o Figma para metodologias ativas. E a recepção foi um pouco dramática. Para colocar em perspectiva, assim, eu era uma consultora 100% inexperiente, né, querendo fazer alguma coisa pela primeira vez na história. Então, é lógico que as pessoas que efetivamente teriam que colocar a mão na massa para fazer isso, né, receberam de uma forma cética, para dizer pouco.
né? E assim, elas estavam desgastadas, né? Elas já tinham tido que aprender vários programas nessa migração para o online. Então, quando eu fiquei insistindo nessa ideia, gente, vamos aprender mais uma ferramenta, vamos aprender mais... As tensões foram escalando, 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 e rolou um abaixo-assinado, né, na escola contra o FIGA, contra, né, o que eu tinha proposto, assim, uma resistência declarada contra a inovação. Não foram todos os professores, mas isso deu tom, né, do que estava acontecendo lá na escola. E vários fatores contribuíram para isso, né? Primeiro, os professores realmente estavam sobrecarregados. Segundo, eles desconfiaram disso que eu estava fazendo. Terceiro, assim, a abordagem que eu usei talvez não tenha sido a melhor. Mas tinha um outro fator, que é um fator mais difícil, né, de admitir, que era o medo da tecnologia, né? Você suar frio diante da possibilidade de ter que aprender um software tão sofisticado e usar ele com crianças e adolescentes podendo perder o controle da turma, né? Porque, afinal de contas, a hierarquia do conhecimento foi quebrada. Só que, gente, não dá mais para esperar. Se a gente continuar, se a gente não enfrentar esse medo da tecnologia, o choque geracional ele vai se ampliar, né? E os alunos eles estão sedentos por se desenvolverem em tecnologia, né? Em software, em programação. E se a gente não incentivar isso, a gente vai estrangular o desenvolvimento deles e vai desperdiçar o potencial de toda uma geração. E a gente vai fazer isso por mais quantas gerações? Não dá mais para esperar. E falando nisso, assim, eu fiz uma pesquisa nesse sentido. No ano passado, eu fiz palestras sobre inovações disruptivas na educação em várias cidades para professores e gestores educacionais. E nessas palestras eu falava que as indústrias, né, de forma geral, elas tinham evoluído estrondosamente nos últimos 100 anos. Né, financeira, de comunicação, de transporte, etc. Só que a educação parecia estar congelada lá na primeira Revolução Industrial, que foi quando ela foi concebida. E aí eu perguntava para esses professores e gestores, na opinião de vocês, o que está acontecendo, né? O que está impedindo a inovação? E aí eu dei 6 alternativas. O aluno, o professor, o gestor, tecnologia, orçamento e regulamentação. E a resposta foi muito clara. Em primeiro lugar, o que está impedindo a inovação na educação é orçamento. Em segundo lugar, professor. Em terceiro lugar, gestor. Esses 3 fatores juntos somam 70% da responsabilidade. Ou seja, segundo 600 professores e gestores educacionais, o que está impedindo a inovação na escola, né, depois da falta de dinheiro, são eles mesmos. Não sou eu que estou dizendo, foram eles. Né? E isso é fácil de entender, porque esses profissionais eles se percebem como leigos em tecnologia. E um fator imperioso, né, do processo de inovação é a adoção de tecnologia. Então eu estava, né, com essa batata quente na minha mão. Eu fiquei preocupadíssima nessa época do abaixo-assinado. Assim, eu andava de um lado para o outro no meu quarto. Eu praticamente fiz um rastro no chão de preocupação. Né, o que eu vou fazer? Assim, lembrando para vocês que eu era uma consultora inexperiente, né? Era a minha primeira vez. Então, abaixo-assinado contra o que eu estava fazendo na escola foi um negócio um pouco forte para mim. Poderia ter me derrubado, aliás, quase me derrubou. Só que eu tinha me comprometido a fazer, né, uma transformação ali, então eu não ia desistir até que eu conseguisse fazer essa transformação. E nessas minhas andanças de um lado para o outro no meu quarto, eu me dei conta de que não precisava capacitar só os professores. Para esse projeto efetivamente ter sucesso dentro da escola, a gente precisaria capacitar todo mundo, né? Professor, coordenador, aluno e pai de aluno, porque os alunos eram muito novinhos. E aí eu me dei conta de que uma pessoa não ia conseguir, né, treinar todo mundo. A gente ia precisar de vários monitores. Só que as oportunidades, elas estão nas adversidades, né? E justamente porque a gente precisava de vários monitores, e não 2 ou 3, né? E não teria dinheiro para contratar esse tanto, a solução ficou evidente. A solução eram os alunos. Os professores não queriam começar a transformação, então a gente podia tentar, né, ir pela via dos alunos, e eu chamei eles. Galera, é o seguinte, tem essa ferramenta super sofisticada, que pode mudar para sempre a forma como vocês aprendem. E não tem ninguém no Brasil fazendo isso, talvez até no mundo. O que vocês acham, serem os primeiros? Inspirar, assim. É lógico, a gente quer, por favor, com certeza, pelo amor de Deus, onde é que eu assino, eu quero fazer parte disso, né? E aí eu me aliei com os supermonitores, a gente fez a formação dessa garotada, eles se desenvolveram muito rápido, aprenderam, né, como era esperado, e no final dessa formação a gente resolveu fazer um seminário para mostrar para toda a escola o super projeto de inovação que estava acontecendo ali dentro. E aí cada grupo teria que desenvolver uma atividade gamificada com um propósito claro, com um objetivo claro de aprendizagem. E aí repara a diferença, não era pegar um jogo pronto e importar para a escola. Eram as crianças desenvolvendo o próprio jogo, artesanalmente, né? Elas confeccionando igual a boa, velha e linha montessoriana, só que adaptada para o 3º milênio.
E aí a gente fez esse seminário, assim, foi um super sucesso, que são 5% da enxurrada de elogios que a gente recebeu. E é interessante reconhecer que foram os alunos que salvaram, né, a transformação. Se não fossem eles, o projeto já tinha, né, sido interrompido lá atrás. E aí a gente, né, superou essa primeira etapa, processo de conquistar a escola. Só que aí, agora sim, né, que os desafios começavam de verdade. Então a gente tinha os supermonitores, mas como é que a gente ia fazer para engajar todo mundo, né, nessa transformação? E aí eu chamei a meninada e joguei isso para eles. Gente, e aí, qual que é o plano? Eles deram uma ideia brilhante. Vamos fazer uma gincana. Uma gincana toda no Figma, 100% online, 100% colaborativa, 100% em tempo real, igual ninguém nunca fez. E essa era uma ideia simplesmente brilhante, porque quem é que resiste, né, à adrenalina de uma gincana? E foi aí que a mágica começou a acontecer, porque os professores, eles já tinham começado a se sensibilizar lá no seminário. E quando chegou essa ideia da gincana, eles se empolgaram, eles se envolveram de uma forma que eu não esperava. Né? Foi muito bonito ver aquela disposição para dar ideia para jogo, se voluntariar, né, para ser juiz, para ser streamer. Eles começaram a marcar monitoria, aliás, a escola inteira começou a marcar monitoria para se preparar para a gincana. E foi realmente lindo ver esse sentimento de união e colaboratividade surgir na escola. Cara, foi muito lindo ver os professores começando a superar, né, a resistência que eles tinham por tecnologia, pelo amor que eles tinham pelos estudantes, que era muito evidente. Nós, professores, somos seres apaixonados. Quando eles se deram conta de que era importante para os estudantes, então se tornou importante para eles. E a gente se juntou e fez a gincana, que foi um enorme sucesso. Trouxe aqui também alguns joguinhos só para dar o gostinho da diversão. Teve batalha naval, teve caça ao tesouro. A gente fez também uma guerra de peões, que é uma adaptação do xadrez. Teve Spelling Bee, que é um concurso de soletração. A gente fez Pebolim também, que é uma espécie de jogo de perguntas e respostas. Teve War, né, Guerra dos Universos, que é uma adaptação do War. Teve também, agora sim, com essa parte mais legal, um concurso de design. Né, as crianças, as equipes, elas tinham que desenvolver um parque, fazer design desse parque e depois justificar as decisões que elas tomaram. Cara, e pira nisso, assim. Uma das provas era construir o protótipo funcional de um aplicativo com vários requisitos de sistema complexos, em 7 horas. Estou falando de alunos de 10 a 14 anos, meus supermonitores, né? Instruíram, óbvio, né? Fez. E aí a gente conseguiu juntar professores e alunos dentro desse propósito, né, de transformação tecnológica por meio do espírito esportivo. E quando a gente fez isso, né, a gente conseguiu juntar também as gerações Baby Boomer, X, Y, Z e reduzir aquele ruído do choque geracional. Quando os professores começaram a superar esse medo que eles tinham da tecnologia, surgiu a esperança de que a gente também superasse os obstáculos para inovar em educação. Surgiu a esperança de que a educação se atualizasse e se sincronizasse com os outros setores da economia. Também surgiu a esperança, né, de que a gente desestrangulasse o desenvolvimento tecnológico dos jovens e que talvez a gente conseguisse preservar a nossa dignidade digital sem se tornar uma colônia de dados. E a ideia é muito simples. Né? O segredo não é você tentar promover uma transformação só de cima para baixo. O diretor tomou a decisão de que vai acontecer uma transformação na escola. Ótimo, vamos passar isso para coordenador, para professor, para aluno, que depois vai impactar lá para o pai. Né? Esse modelo é frágil, porque os professores eles têm dificuldade com tecnologia. O segredo é a gente promover uma transformação bidirecional. Então, o diretor ele toma a decisão. A gente vai fazer uma transformação na escola. Então, ele passa isso para o coordenador, passa isso para os professores, mas ele também capacita os alunos para que essas duas gerações se encontrem e juntas elas consigam lutar pela transformação. Então, assim, ao longo de todo o sistema educacional, né, toda a história do sistema educacional, sempre foram os adultos que ensinaram as crianças. Mas pela primeira vez na história, e eu reforço, é a primeira vez na história que isso está acontecendo, a hierarquia do conhecimento foi rompida. Pela primeira vez na história, as crianças têm um conhecimento que os adultos não têm. E isso significa que, pela primeira vez, elas podem ensinar aos adultos algo que eles não sabem. E, especialmente em um país em desenvolvimento como o Brasil, a gente precisa da ajuda das crianças, empoderar essas crianças, para que elas consigam promover a revolução nas escolas. Porque sozinhos, né, nós adultos, não vamos conseguir. E quem foi que disse que criança não pode salvar a pátria enquanto ainda é criança? Chegou a hora da gente recrutar essa garotada para lutar pelo nosso país. E a boa notícia, aliás, né, a ótima notícia é que eles querem lutar. Muito obrigada, galera.